vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, estudando, refletindo sobre a palavra de Deus e principalmente sobre a revelação de Deus. E o que isso significa para a vida da gente, para a saúde, né, espiritual, existencial, o que isso significa para a gente e o que significa para o nosso relacionamento com as pessoas, com o mundo ao nosso redor. Então, é nesse sentido que o nosso culto atua, que o nosso culto trabalha. Adoramos a Deus buscando conhecer melhor o seu amor para com cada um de nós e para com todas as pessoas sobre a face da terra. O seu amor incondicional e para com todas as pessoas sem acepção nenhuma. Tá bom? Então é isso que move, que dá significado ao nosso culto ao Senhor. No Salmo 119, versículo 83, a Bíblia diz assim, o salmista diz assim: pois tornei-me como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Senhor, eu passei por dificuldades, tenho passado por dificuldades, tenho sofrido muito, mas eu não me esqueço dos teus estatutos, né? E diante do que a gente sabe da realidade de quem somos realmente e do que Deus, né, nos vê, então a paráfrase terapêutica diz o seguinte: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu plano salvador da graça, ou seja, Deus, pela sua graça, né, que é esse plano salvador, com seu Espírito Santo em nós, nos guiando, nos intercedendo e nos santificando, tá? O Espírito atuando dessa forma na vida da gente, tem nos feito para o nosso bem, né? Tem agido para o nosso bem, nunca esquecer dos seus estatutos amorosos para com todas as pessoas. E assim, nunca somos como odre na fumaça, em nenhum momento ou em circunstância, né? Em nenhum momento ou circunstância da vida, tá bom? Do dia a dia, do cotidiano, da existência, né? Em momento algum, porque somos bem-aventurados e Deus tem promovido essa condição em nós e faz com que, por pior que seja a circunstância, por pior que seja o momento, ainda assim somos bem-aventurados. Tá bom? Então, graças à ação de Deus, né, na vida da gente. É isso que a paráfrase terapêutica busca nos mostrar. Bom, diante disso, é que a gente pode entender que o nosso culto é saber mais sobre essa revelação de Deus, essa revelação divina, que é o próprio amor dele. Tá? Lá em 2 Coríntios 3,6, a Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então, na semana passada, a gente esteve conversando sobre a letra que mata, né? A letra no texto bíblico que mata. Ou seja, o que é que os homens que escreveram a Bíblia, né, diante da revelação de Deus, o que é que eles entenderam e não entenderam tudo? Foi preciso Jesus vir depois para explicar melhor, mas o que é que eles entenderam e, pior ainda, o que é que eles escreveram? Tá? Escreveram diante do que viram e diante do que entenderam da parte de Deus. Isso é a letra. Agora, essa semana estamos conversando sobre o espírito que vivifica, ou seja, a alma, né, da revelação que eles muitas vezes deixaram de compreender completamente. Né? Então, o espírito da letra é que vivifica. A revelação de Deus é que vivifica. A letra, o que eles entenderam, os defeitos que eles colocaram no texto, aí seria a letra que mata, tá bom? Porque tem aí a compreensão dentro dos limites, né, que o ser humano tem, né, em relação a si mesmo, em relação ao próximo e, pior ainda, em relação ao próprio Deus.
Tá? Há muita facilidade por aí de se entender Deus pelo que está no meu coração. Ora, isso é um prejuízo enorme, é totalmente diferente. Eu compreender a vontade de Deus, eu compreender a maneira de Deus ser ou agir a partir do que eu seria, do que eu faria. Tem muito disso. Nós caímos muito disso. Não é uma culpa só dos escritores bíblicos, não. Nós caímos o tempo todo nisso. Né? E entendemos que Deus seria como nós somos, né? No dia a dia da vida da gente. Muito bem. Sendo assim, procurando saber qual é o espírito, né, dessa revelação de Deus, que os homens nem sempre compreenderam muito bem. Então nós falamos primeiro que o espírito da letra é a própria revelação divina. Né? Depois falamos que a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos. A Bíblia é a palavra de Deus, mas lá tem muitos limites humanos. Coisas que Jesus jamais diria, que Deus jamais diria, mas o homem entendeu. E não vamos botar a culpa neles, não. Nós também, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, faríamos a mesma coisa. Né? Terceiro, toda a Bíblia se resume em João 3,16. Isso é muito conhecido, as pessoas muito falam isso, né? João 3,16 resume toda a Bíblia. Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí também o 4, João 3,16, resume toda a revelação, que é o amor de Deus. Quinto, o amor divino se entende por Jesus, pelo ensino e o exemplo de vida dele. O amor de Deus a gente compreende bem olhando para Jesus, porque ele é o grande exemplo disso. Sexto, e foi ontem que conversamos sobre isto, né? A mente de Cristo nos destaca o espírito da letra na Bíblia. A mente de Cristo. Todo ser humano tem, né? Foi criado junto com a imagem e semelhança. Porém, o pecado veio, né? A queda de Adão veio e contaminou todo o homem. E essa mente de Cristo, então, chegou ao mínimo, a uma coisa ínfima. E é através dela que o Espírito fala aos indivíduos. Mas depois veio o Espírito Santo, né? Naqueles que passam pelo novo nascimento, o Espírito vem e então amplia, regenera essa mente de Cristo. Aqui hoje eu queria chamar a atenção para o seguinte: iluminação do Espírito. A Bíblia fala que o Espírito ilumina, né? Que o Espírito nos mostra, nos revela a vontade de Deus através da Bíblia. Então, essa iluminação é outro jeito de sabermos o espírito da letra, né? O espírito da revelação, essa iluminação do Espírito. Eu coloquei aqui alguns argumentos que eu queria mencionar. Primeiro, tem a ver, né? Essa questão da iluminação do Espírito tem a ver com o imagem e semelhança. Então, quando fomos criados à imagem, todo ser humano, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, então já veio com uma capacidade, uma condição, né, sempre aberta para que o Espírito de Deus pudesse falar a esse coração. Tá? Porque é uma ligação da pessoa com Deus, não é a imagem e semelhança de Deus. Então, é esse espaço que é criado em todo indivíduo para que ele possa ter esse acesso a Deus. É através desse acesso que o Espírito usa para convencer o homem de todo o pecado, da justiça e do juízo. Todo homem, sem nenhuma exceção. Todo homem sobre a face da terra já recebeu, tem recebido esse convencimento do Espírito. Tá? Então, todos, por causa dessa iluminação, todos têm, né, todos entendem aquilo que o Espírito está falando ao coração dele. A existência de religiões no mundo, né, é uma das primeiras manifestações, uma das primeiras atividades do ser humano, é fruto dessa conscientização que o Espírito coloca, né, de que o indivíduo está numa situação angustiante diante de Deus. Então é uma busca. A religião é uma resposta. Qualquer religião
Qualquer religião sobre a face da terra é uma resposta que o ser humano dá desde muito antes, né? Desde muito antigamente, né? Que o homem dá à divindade que ele entendeu que é a real, a que ele entendeu que é a verdade. Né? Então, ele dá essa resposta, ele anda buscando uma maneira de consertar a sua situação diante desse Deus ou diante de Deus, porque só há um Deus, apesar que cada um entendeu de uma maneira diferente, né, com uma forma diferente, e aí, né? Mas só Moisés entendeu Deus corretamente. É errado. Moisés entendeu Deus exatamente ao avesso. Né? Aquele Deus guerreiro, aquele Deus violento, aquele Deus de ódios, aquele Deus de mortes, de destruição, aquilo não é o Deus que nós conhecemos, não é o Deus que Jesus revelou, é o avesso. Então, Moisés também ficou longe para compreender exatamente quem é Deus. Né? Aquele Deus que Moisés conheceu, né? Não tem nada a ver com o Deus que Jesus manifestou. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá bom? Então, essa iluminação então, tem a ver com essa imagem e semelhança. Segundo, essa iluminação tem a ver com o que a Bíblia chama de a mente de Cristo em nós. Tá bom? Então, essa mente de Cristo, né, é o que seja a mente divina, né, que está também em todas as pessoas, porém, ela é muito desenvolvida pelas pessoas que são religiosas. Né? Essa mente de Cristo seria, digamos, algo mais peneirado em relação à imagem e semelhança. Imagem e semelhança todos têm, né, e desenvolve porque é a maneira de Deus falar ao coração de todo ser humano. Quando chega na mente de Cristo, aí já é mais uma coisa mais polida. Aí já seria um trabalho que leva as pessoas a serem mais religiosas, tenham mais interesse em agradar a Deus, tenham mais interesse de fazer a vontade de Deus. Tá? Não estou falando de religião no sentido de fazer parte de uma religião, fazer parte de um grupo religioso, não é isso. Mas é de você não ser indiferente à existência desse Deus. Você está mesmo dentro ou fora de um grupamento religioso, você ainda está interessado nesse Deus, você está querendo manter um bom relacionamento com ele. Ok? O outro é com a direção, né? Então, essa iluminação do Espírito, ela tem a ver com a direção que o Espírito dá a todos nós. Aí já é algo mais polido ainda. Não se trata de somente ter um interesse, né, de estar envolvido com Deus, mas é o fato de já estar comprometido com Deus, assumir compromissos com Deus. Aí tem a ver com essa direção. Quando a gente passa pelo novo nascimento, o Espírito, a Bíblia coloca que o Espírito então vem habitar em nós e aí ele vai nos guiar, ele vai nos dirigir, ele vai nos conduzir, né? Ele vai nos ajudar a desviar daqueles caminhos que não sejam os caminhos que Deus quer e assim por diante. Tá? Então aí já é algo mais polido, mais trabalhado. Espero que um dia a gente pare um pouquinho mais para conversar mais de perto a respeito disso, tá bom? Mas só em sabermos que a iluminação do Espírito seria a demonstração do que é realmente o Espírito da revelação. Não a letra do que o homem entendeu, mas o Espírito real daquilo que Deus tem revelado, né, durante toda a história da humanidade a todas as pessoas. Todas as pessoas, não somente para alguns. Vamos falar um pouquinho sobre culto a Deus? O verdadeiro culto a Deus. E hoje, sendo sábado, a gente sempre tem chamado a atenção para um aspecto. Bom dia, irmã Arideia. Bom dia, pastor Edemilson. Bom dia, Watson. Muito bom dia a vocês. E sobre o verdadeiro culto a Deus. Os aspectos que eu estou querendo chamar a atenção hoje aqui é o seguinte: é querer mesmo agradar ao Senhor. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Querer mesmo, né? Não o que esteja na moda no mundo cristão. Não é repetir o que os outros
né, fazem e dizem que é o ideal. Não é isso. É a ideia de estarmos mesmo interessados, haja o que houver, custe o que custar, agradar ao Senhor. E para isso, muitas vezes, é abrir mão de você. É dar a outra face. É andar a segunda milha. É ter prejuízos. Entende? É querer mesmo agradar a Deus. Este é o verdadeiro culto a Deus. E tem a ver com o ser luz e ser sal, tá? Eu coloquei aqui o Salmo 119, né? É para lembrar o seguinte, às vezes, eu me lembro de uma vez, eu estava num determinado lugar e as pessoas chegaram e diziam, aquele culto ali, tá ali naquele lugar, tá maravilhoso, tá uma bênção, as pessoas estão vibrando, Deus está naquele lugar e tal. Aí eu disse, faz o seguinte, para você ter certeza do que você está falando, vá lá, diga ao culto, diga a quem está dirigindo, que pare tudo, e agora eles deveriam ler o Salmo 119, do versículo 1 até o 176, que eles leiam, tenham tempo para ler, porque aí sim é a palavra de Deus. Aí você depois, né, durante isso, se eles fizerem isso, aí você volta aqui e me fala como é que está o culto, se realmente está vibrante como você está vendo. Porque botar ritmos que façam a vibração é uma coisa. Usar palavras que promovam vibração é uma coisa. Usar atividades né, místicas para poder deixar uma vibração funcionar é outra coisa. Mas coloca o Salmo 119, né, durante o culto lá para ver então a reação das pessoas. Né? Então, é para que a gente não fique se enganando. A gente começa a compreender as coisas pelas atitudes das pessoas, pela maneira como a pessoa está fazendo aquilo. Então a gente julga, a gente entende alguma coisa. Tá? O verdadeiro culto a Deus é querer mesmo, é abrir mão de você. Né? É a primeira coisa que tem aqui. É você abrir mão de você, do seu gosto, da sua vontade, dos seus projetos, dos seus planos, para fazer exatamente aquilo que você entende que seja a vontade de Deus. Este é o verdadeiro culto a Deus. Quem faz isso não tem e nem alimenta inimizades. Não tem e nem alimenta inimizades. Quem faz isso que eu falei não tem tempo para julgar e condenar as pessoas. Quem faz isso que eu estou dizendo aqui não tem tempo para se isolar no sentido de somente o que eu creio é o que é verdade e o que os outros creem está tudo errado, tudo é mentira e tudo vai para o inferno. Entendeu? Aliás, esses julgamentos não é nosso. Quem tem que fazer isso é somente Jesus. E ele, quando veio ao mundo, disse que ele não faz. Ele faz depois, mas naquele momento ele não faria. E nós também não somos autorizados a fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Aqui tem assim, cultuar. Aqui, abrir mão de si é cultuar no pior culto que estiver. Então eu vou para um culto, e o culto não é nada daquilo que está me alegrando, né? Mas ainda assim eu cultuo a Deus. Isto é o verdadeiro culto a Deus. Se alimentar no pior sermão que já ouviu. Então tá lá, o pior coisa, você nunca ouviu, coisa absurda, mas ainda assim você se alimenta, porque não depende do pregador nem do que ele está falando, depende do que o Espírito pode estar falando ao seu coração através daquilo que ele está dizendo. Né? Ser amável com a pior pessoa para o seu gosto. A pior pessoa, mas ainda assim amar aquela pessoa. Por quê? Porque Deus ama aquela pessoa. Tá? Então, esses são alguns aspectos de um verdadeiro culto ao Senhor Deus. Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos agora no capítulo 3, né, de João. Tá? Capítulo 3. Deixa eu colocar aqui nos comentários para facilitar que as pessoas encontrem este momento do culto, né, no vídeo que estamos produzindo com o culto de hoje pela manhã. Então, João capítulo 3. O título dessa primeira parte do capítulo 3 é Jesus se encontra com Nicodemos. Nós falamos ontem
que esse é o capítulo de todos os capítulos da Bíblia, porque nele você encontra conteúdo para tudo mais, né? Para qualquer outra coisa. Você compreendendo bem João capítulo 3, você compreende agora qualquer parte da Bíblia, ou você vai compreender, porque você vai poder discernir, né, nos demais textos o que é humano e o que é de Deus, através de um texto como esse, através do que Jesus falou, do que Jesus ensinou, do que Jesus menciona, né? Pelo menos João menciona que Jesus disse nesse capítulo 3 do Evangelho de João. Tá bom? Então, vamos nos alimentar bem dele, porque a partir dele qualquer outra coisa fica fácil de compreender. Então vamos ver aqui, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, né? Isso aqui a partir do que Nicodemos falou. Senhor, mestre, nós sabemos que és mestre, né? Vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, que era um mestre fariseu, chegou para Jesus, não é, com essa conversa. O interessante nesse texto é que Nicodemos pode ter chegado para Jesus e dito: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Entendeu? Senhor, o que é que falta para eu ser salvo? Senhor, quais são os passos nessa... Pode ter feito essa pergunta, mas João não menciona isso. Tá? João parte do pressuposto, né, de que Jesus, ao ver aqueles elogios de João, os elogios de Nicodemos a Jesus, Jesus então compreendeu que por trás daqueles elogios havia uma vontade de conhecer, né, os passos, as orientações para chegar a uma salvação. Então Jesus compreendia o coração de Nicodemos, tá? É o que João demonstra, não é? Dá a entender isso. Agora, pode ser que realmente Nicodemos não falou somente isso. Pode ser que Nicodemos deixe isso, não atrapalha nada. O importante não é isso. O importante é o que Jesus vem responder, né? E que resposta Jesus vai dar para Nicodemos diante dessa questão. Ele chega no versículo 13 e diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, não pode sentir, não pode participar, não pode fazer, não pode ser, já que está falando do reino, não pode ser um súdito, não vai entender nunca a respeito do reino de Deus. É preciso nascer de novo. Qual é o grande segredo aqui desse versículo? Aqui tem muita coisa que pode ser destacado, mas o grande segredo aqui é a questão do nascer de novo. O que é nascer de novo? Né? É o que Nicodemos vai perguntar lá na frente. Né? É a grande questão. Jesus chamou para si, não é? Chamou a atenção de Nicodemos para então chegar a essa verdade que ele tinha que passar para Nicodemos. Claro, só vamos falar rapidamente, porque depois a gente vai falar isso mais especificamente. O nascer de novo é arrependimento. Arrependimento é quando você está indo por um caminho, você para e diz: não quero ir por esse caminho, né? Não quero, não é o que eu quero. Aí eu dou meia volta e volto. Tá bom? E volto. Meia volta para ir ao contrário do caminho que ia antes. Isso é arrependimento. Então, em verdade te digo que se alguém não der meia volta, se alguém não passar por esse novo nascimento, se alguém não parar de continuar na caminhada que está e voltar, não pode ver o reino de Deus. É fundamental o arrependimento, tá? E a gente vai entender aqui na frente, né? Eu só vou antecipar, porque na hora a gente vai falar também mais específico. É importante lembrar que esse arrependimento é impossível ao homem. Então, veja, o homem nasce em direção ao pecado.
ou em direção ao inferno, tá? Ele já nasce condenado. Aquela ideia de que a criança é inocente, né? Isso não tem sentido. O homem, o ser humano, já nasce condenado. A Bíblia diz que desde o ventre da mãe, ele já está como que afastado de Deus. Ele está, tem uma palavra muito interessante lá, ele está, vamos dizer, afastado de Deus, não é? Então, ele já nasce em direção, ele não precisa fazer nada para ir para o inferno, porque ele já nasce condenado, tá? A Bíblia diz assim, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Também diz que o pecado entrou no homem por um homem e o pecado passou a todos os homens. Todos os homens. Ok? Então, nasce em direção ao inferno. Então, ele já está numa esteira rolante. Ele não precisa fazer esforço nenhum. Ele já nasce em direção àquilo. Então, na hora que ele passa pelo novo nascimento, na hora que ele se arrepende, não, eu não quero esse tipo de vida, eu não quero chegar lá, eu quero mudar, né? Ele também não tem forças para voltar. Entendeu? Ele não consegue voltar. Então, ele quer, mas não consegue. Mas só pelo fato dele querer, o Espírito de Deus então vai atuar para que ele passe por esse arrependimento. É uma obra do Espírito de Deus, né? Está lá em Atos, capítulo 5, né? Capítulo 10 e 5 também, se eu não me engano. Então, o Espírito opera esse arrependimento porque ele quer, porque a pessoa quer. O Espírito opera esse arrependimento, dá essa meia volta, e o Espírito então é que vai conduzi-lo de volta pelo caminho que ele estava seguindo em frente. Entendeu? Então é uma obra do Espírito. Onde é que entra só o homem aí? O querer. Eu quero. Eu quero, tá? Então perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer? Olha a pergunta de Nicodemos, sendo velho ou sendo novo, como é que ele pode nascer de novo? Né? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Né? Então essa é a pergunta. Ele levou para o lado material, ao lado existencial, né? Não olhou pelo lado espiritual, natural. Não tem para onde correr com isso, porque o judeu naquela época não tinha essa concepção que nós temos, né, hoje a respeito de vida espiritual. Tá bom? A gente então, amanhã, se tudo correr bem, se for da vontade de Deus e as condições permitirem, a gente estiver aqui, a gente conversa então sobre o versículo 5, né, e o versículo 6. Tá bom? Ok. Muito bem. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que deveria nos incomodar como cristãos na nossa proximidade. Aí perto da gente, aqui perto da minha casa, aí perto da sua casa. O que é que deveria nos incomodar como cristãos, né, que somos, né, guiados pelo Espírito, ansiosos para fazer ou para ver acontecer a vontade de Deus na vida das pessoas de maneira correta, de maneira bíblica. Deus quer a salvação de todos, mas Deus não obriga ninguém a nada. Deus respeita a individualidade das pessoas, Deus respeita as preferências das pessoas, respeita e ainda ama essas pessoas, né? É difícil para a nossa cabeça trabalhar isso, né? Porque a nossa vontade, não, para o bem delas a gente vai obrigar, não é assim. A gente acho que é isso, também tem a ver com as nossas criações, a maneira como criamos nossos filhos, né? É para o bem dele, então eu vou impor, ele tem que fazer. Então a gente parte do pressuposto de que Deus faz a mesma coisa com a gente, tá? E não faz, Deus não age assim. Deus trabalha com pessoas. E trabalhando com pessoas, ele respeita a individualidade de cada um, tá? Aqui também está lembrando de Romanos 12, 1 a 2, a Bíblia diz, exorto que pelo amor de Deus, por todas as pessoas, né, o amor de Deus para com todas as pessoas, como verdadeiro culto racional, agradável a ele, a Deus, sejam inconformados com este mundo dominado por Mamon. Sejam inconformados
por este mundo dominado por Mamon. Renovem as vossas mentes, focando em serem luz e sal divino para todas as pessoas, sem exceção. E assim viverão o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Deixa eu botar aqui, pessoas sem exceção. A gente costuma muito esquecer isso, tá? O que eu fiz aqui? Deixa eu consertar aqui. Pessoas, vírgula, sem exceção, tá? Então, o que é que a gente quer lembrar hoje aqui? Isso aqui. Cristianismo deve ser uma oposição edificante. Sempre. Porque tem sempre muita coisa para consertar dentro da vontade de Deus. Então, o cristianismo deve ser sempre uma oposição edificante. Então, vamos analisar alguns aspectos que eu quero chamar a atenção aqui, tá? Nem totalmente contra, nem totalmente a favor. A nada. Até a nós mesmos, né? Nem totalmente a favor. O cristianismo é maravilhoso. Não. Tem coisas absurdas que a gente faz, né? Nem totalmente contra também. Há muita coisa para se aplaudir. No mundo mesmo, nas relações, no dia a dia, nos governos, na política, na economia. Tem muita coisa para se aplaudir. Tá bom? Nesse aspecto, aí em cima até do que falamos recentemente, nesse aspecto a gente pode ser direita. Aplaudir as coisas que são positivas. E existem. Né? Nós também acertaríamos se estivéssemos no lugar deles. Então deve ser reconhecido o que há correto, o que está certo. Tá? Há muita coisa para se opor, para se contradizer, para se melhorar, para mudar, para aperfeiçoar. Muita coisa na vida da gente, no cristianismo, na igreja, na família, na política, no governo, na sociedade, na economia. Há muita coisa para a gente se opor. Não é se opor porque dizer, nada está errado, não. Pode ser melhor, pode melhorar, pode mudar. É assim. Entende? Então, nesse aspecto, a gente vai ser esquerda. Então, nos aspectos a gente é direita, em outros aspectos a gente é esquerda. Ou seja, num aspecto a gente é favorável e no outro aspecto a gente é contra. A gente acha que pode ser melhorado aquilo. Tá bom? Nós erramos, todo mundo erra, porque errar é humano. Então, como é que eu vou cobrar perfeição de pessoas que são imperfeitas como eu sou? Tá? A gente tem que considerar isso. Portanto, pontos de vista diferentes sobre soluções para muita coisa. Eu tenho um ponto de vista que é diferente do outro. E o outro acha que o meu ponto de vista não é bom. E eu acho que o ponto de vista dele não é bom. Tá? Erraríamos também se estivéssemos no lugar deles. Então, não adianta a gente criticar, né? Só por criticar, porque também erraríamos no lugar deles. Oposição edificante é criticar posições e atitudes, mas valorizar as pessoas. As pessoas são importantes. Deus ama as pessoas, mesmo que Deus não concorde com o que elas fazem, com o que elas gostam, com o que elas... as atitudes delas, né? Mas Deus ama aquelas pessoas. É entender que temos equívocos, eles também têm. Eu não tenho equívoco em algumas coisas que eu acho que é o ideal. São equívocos que eu tenho. Eles também têm. E eu tenho que compreender isso. Eles não são nem melhores, nem piores do que eu. Temos vontades e projetos. Eles também têm. E são projetos e vontades diferentes dos meus projetos e vontades. E eu tenho que respeitar. Entende? É querer a eles o que gostaríamos para nós no lugar deles. Se eu estivesse no lugar deles, como é que eu gostaria que as pessoas reagissem em relação aos meus acertos e em relação aos meus erros, aos erros que eu cometo? Então eu tenho que pensar nisso.
Ser um cristianismo de oposição edificante é ter isto em mente. É ter isso em mente, tá? Oposição edificante como luz e sal do mundo, né? Ou seja, o coletivo, para o bem de todos. É deixar claro que gostaríamos que fosse, né? Nos esforçar para chegarmos a isso. O que é que eu gostaria? O que é que eu acho que é o correto? Então, deixar bem claro isso. Mas respeitar os que pensam diferente, os que agem diferente, os que têm maneiras de chegar àquilo diferentes. Respeitar. Mas dizer, eu preciso dizer, eu não posso me calar. Entendeu? Eu preciso dizer, olha, eu creio que o ideal é isto. O ideal é, agora eu respeito quem pensa diferente e quem age diferente para chegar a isto. Respeitar, né? Ter amor pelas pessoas, mesmo que você não concorde com aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão pensando e etc. Nos esforçar para chegarmos àquilo que achamos que é o ideal e respeitar os outros e defender os outros de serem diferentes. Eu acho que o cristianismo, né, a grande beleza do cristianismo, né, do ensino de Jesus, é respeito, tolerância. Isso é a marca do cristianismo ensinado por Jesus. Não esse cristianismo que a gente pratica, mas o ensinado por Jesus. Respeito, tolerância. Nada de julgamentos. Tá? Quem julga as pessoas é o Senhor. Tá? Então esse é o comentário. Jesus faz e faria uma oposição edificante. Faz e faria, em nosso lugar, uma oposição edificante. Tá bom? Na opinião de hoje, uma coisa que eu queria chamar a atenção, dentro desse espírito do amor de Deus, não é? Deixa eu colocar aqui também nos comentários. É isso aqui. Não era como eu queria. Pronto, tá aqui. Deixa eu tirar aqui, que eu aqui extrapolou um pouquinho nos comentários, né, que eu coloquei. Agora vem o comentário real. Tá aqui. A opinião que eu queria dar é o seguinte, e a gente tem que lembrar disso, tá? Tudo que eu faço que ofende a mim e ofende ao próximo, ofende muito mais a Deus. Eu não posso esquecer isso. Deixa eu botar aqui o mais. Ofende muito mais. Ofende muito mais a Deus. Então, no meu dia a dia, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos meus julgamentos, nas minhas condenações aos outros, eu tenho que lembrar que tudo que ofende a mim, que eu faço e que ofende a mim, e que ofende ao próximo, ofende muito mais a Deus. Porque Deus me ama e porque Deus ama o próximo, Deus ama as outras pessoas. Entende? Tudo, absolutamente tudo que ofende de alguma forma uma outra pessoa é muito prejudicial a mim e ao meu relacionamento com Deus. Quanto maior for a ofensa, maior o prejuízo que se sofre em relação à vida, à saúde e à convivência com o Senhor. Tá bom? Então, esse era um recado que eu queria mencionar. Isso serve até para mim mesmo, viu? São aspectos que eu tenho que lembrar para mim mesmo e possivelmente vai ajudar também outras pessoas. Quer agradar a Deus? Ame as pessoas. Mesmo que você discorde do que elas fazem, mesmo que você não concorde com o que elas pensam, com o que elas defendem, né? Então, mesmo que você não concorde, mas ame as pessoas, porque Deus ama essas pessoas. Deus quer abençoar também essas pessoas. Deus quer
que você seja um instrumento para a alegria, a felicidade, a realização dessas pessoas, tá bom? Então, termos em mente, lembrarmos bastante disto, né, quando estivermos defendendo alguma coisa que a gente não concorda, né, nas pessoas e no que elas fazem, tá? Vamos ao Facebook? Vamos ver o que é que tem no Facebook que serve para a gente fazer algumas reflexões nesta oportunidade. Deixa eu atualizar aqui a página do Facebook. Deixa eu colocar aqui na janela. Pronto. Está abrindo, abriu. Então vamos aqui ver o que é que tem a começar do culto, né? Do culto que nós estamos realizando. Está aqui o culto que estamos prestando nessa oportunidade. Ele já foi curtido por o Adson Costa, Maria Arideia e Cláudia Pereira. Já foi curtido por esses queridos. E aqui estão os comentários que nós já colocamos. Aqui tem o dia de hoje. O mês é o mês rosa. O dia de hoje é o dia da aerofilatelia, tá? É o dia da Força Aérea Brasileira e do 14 bis, aquele de Santos Dumont, 1906. É o dia da aviação e do aviador. É dia da segurança, lá no Paraná, né? É o dia da segurança. É o dia do desarmamento, no Espírito Santo. É o dia da leitura, em Pernambuco. É o dia da comunidade húngara, no estado de São Paulo. É o dia da comunidade húngara. É o dia latino-americano de lamento pelos defensores do colonialismo predador. Lamento, né, pelos defensores do colonialismo predador. É o Dia Mundial do Folclore Nórdico. É o Dia Internacional do Oxigênio Puro e das entidades protetoras das minorias, tá bom? Então hoje tem todos esses comemorativos e provavelmente tem outros também. Aqui tem um vídeo sobre temas, né, cultuais, sobre a mensagem salvadora do Evangelho. Aqui tem um banner convidando para os cultos, né, matutinos e os temas que são tratados em cada dia. Aqui tem um curso de psicanálise, tem um curso de terapia familiar e um curso de vença a rotina conjugal. Muito bom também. E esses 3 cursos estão aqui. Era muito interessante que você depois desse uma olhada na descrição, na explicação, né, sobre cada um desses cursos. Aqui tem um banner sobre igreja. A Igreja de Cristo, ela é um hospital, tá? E aqui está, é um hospital, confia, esse hospital espiritual, né? Confia que é Deus, através do Espírito Santo, que convence. Não é a igreja que convence o mundo do pecado. Não é esse o papel da igreja, né? No mínimo, o papel dela é ser hospital. Quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Aqui tem um banner sobre harmonia conjugal. É um estudo que, né, já foi feito, mas está aí os vários banners ajudando a entender esse assunto. Muito bom, muito interessante. Aqui tem a plataforma do Psicalme, que é um convite, né, para vários cursos e vários atendimentos que o Psicalme oferece. Aqui tem alguns artigos que nós escrevemos para uma página de notícias da cidade. E aqui tem o culto de ontem, né, o culto matutino de ontem. Esse culto ele foi curtido por Marcos Brandão, Jonatas Nascimento, Herotildes Davi, Edna Santos, Cláudia Pereira, Gilda Oliveira e Maria Arideia. Então foram pessoas que curtiram o culto de ontem, tá? Deixa eu ver aqui, nós temos ainda uns 5 minutinhos, né? Então, nesses 5 minutinhos, deixa-me ver aqui se tem alguma coisa que eu queria destacar nesses
temas aqui. Não. Então vamos aqui para essa sequência de estudos que nós temos. São estudos que já apresentamos aqui nesses vários cultos, né? E a gente colocou aqui na sequência para facilitar o entendimento, né, dele dentro de todo um contexto do que a gente tem conversado. Então, aqui, o último assunto que nós tratamos, falamos sobre igreja de Jerusalém, imagem e semelhança, conversamos um pouquinho sobre isso, né? Imagem e semelhança. Tem aqui falando sobre o seguinte: para o bem, já conversamos, para o mal também já conversamos. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma expressão que apenas explica o seguinte. Basicamente explica uma das características do imagem e semelhança. Olha, veja só, Deus, né, nos criou a imagem e semelhança dele. Então, veja, Deus, imagem e semelhança é a capacidade que nós temos de conhecer o bem e o mal. Tá? A gente sabe o que é bom e o que vai produzir bondade, porque tem algumas coisas boas que produzem coisas ruins, mas a gente sabe discernir uma coisa de outra. E a gente conhece o mal também. A gente sabe o que é mal, o que é desagradável a Deus, o que é desagradável a nós mesmos e assim por diante. Então, essa é uma característica. Segunda, somos capazes de escolher entre um e outro. Tá bom? Então, o meu instinto animal me diz, olha, faça isso. Mas eu tenho a capacidade de dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu quero fazer isso aqui. Meu instinto, o que os animais fazem, né? Meu instinto me leva para uma coisa, mas eu tenho a capacidade de dizer, não, eu vou fazer isso aqui. Entende? Então, essa é uma capacidade do imagem e semelhança. Terceira característica é que Deus respeita a minha escolha. Entendeu? Deus pode até não aprovar. Pode ser até que não seja a vontade dele. Mas ele respeita a minha escolha. Não só respeita, ele defende. Ele cria até situações para que eu sofra menos as consequências ruins, né, das minhas escolhas. Ele faz todo um trabalho para amenizar o sofrimento que certas escolhas vão produzir na minha vida. Tá bom? Então isso quer dizer livre-arbítrio. É essa capacidade de você escolher entre uma coisa e outra e ser respeitado por Deus. Deus não obriga ninguém a nada. E aí que entra a sabedoria de Deus. Porque, não obrigando ninguém a nada, ele pega todas as nossas tolices, olha só que sabedoria, ele pega todas as nossas más escolhas, ele pega todas as situações que nos envolvem até em consequência dessas más escolhas, e ele trabalha de tal maneira que faz com que todas essas coisas venham contribuir para o meu bem. Não é muita sabedoria? Não obriga, né? Ele não impõe nada, porque ele trabalha com pessoas e não com robôs. Com robô seria fácil, mas o robô, ele apenas repete uma programação. E Deus não queria isso. Deus queria pessoas que tomassem decisão, né? Que quisessem uma coisa ou outra. Tá? Então, é nesse sentido que o livre-arbítrio existe, né, na vida do ser humano. Querer, aqui tem também permitir a graça, facilitar a graça, não é? Então, na hora que eu quero, né, mesmo que eu pessoalmente não consiga, então, na hora que eu quero, ele providencia várias situações para que eu possa promover em minha vida certas mudanças. Eu falei há poucos momentos atrás de que o homem, até para o arrependimento em si, quem opera é Deus, porque o homem sozinho não conseguiria esse arrependimento, mas o homem quis, ele preferiu, ele escolheu
o arrependimento. Então, Deus vai e opera uma coisa que ele quer operar na vida das pessoas, mas ele só operou porque a pessoa quis, tá bom? A pessoa preferiu. Então, Deus respeita a preferência das pessoas, tá? Esse é um aspecto, né, desse imagem e semelhança. Vamos voltar aqui, deixa eu fechar aqui o Facebook. A gente vai para o nosso momento, onde a gente vai apresentar a Deus alguns pedidos, alguns agradecimentos, né? Deixa eu colocar nos comentários, para que, como eu disse antes, facilite para que as pessoas encontrem esse momento no vídeo, né, que nós estamos promovendo no culto de hoje pela manhã. Então, a gente vai agradecer a Deus, né, porque Ele está nos tirando preconceitos e prepotências. Olha, a gente ainda tem muita coisa disso, muito. Nós somos altamente preconceituosos e altamente prepotentes. A gente entende, não, a minha religião é melhor do que a de todo mundo. Isso é prepotência. Entendeu? A minha fé, a minha crença é melhor do que a de todo mundo. Isso é prepotência. E isso é contrário ao ensino bíblico. Tá bom? A gente tem descoberto coisas interessantes, né? Inclusive sobre Deus, o amor de Deus, no relacionamento com pessoas. E a gente descobre que quão longe a gente estava, né, da verdade. Quão longe a gente estava da verdade. Então, ele tem nos tirado, né, no crescer, no desenvolvimento, no processo da santificação, né, que ele está operando na vida de todos nós. Ele tem nos tirado muitos dos nossos preconceitos, muito das nossas prepotências, muito das nossas intolerâncias, muito, 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 né? Estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus aprendeu a conviver com os judeus, conviveu com o judaísmo e respeitou todas aquelas práticas, respeitou todas aquelas, né, coisas do judaísmo. Por que é que nós não podemos também conviver, né? E tirou coisas boas também do judaísmo, apesar de tudo. Por que é que nós não podemos fazer a mesma coisa em relação a outros que pensam e creem diferente de nós, né? Então, estamos chegando lá como Jesus. Pedimos também que ele nos ajude a aceitar também as pessoas, então, né, cada vez mais também. Possamos ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Esse também é um pedido que a gente faz a ele, que ele continue operando isso. Que a gente seja cada vez mais instrumento de bênção na vida das pessoas. E que ele nos faça inconformados, né, com as dificuldades das nossas vizinhanças, né? O que acontece perto da gente, que a gente fique inconformado com este mundo, a gente seja instrumento para levar a bênção, a paz, a alegria, né? A mensagem de amor do nosso Deus. Tá? A gente louva a Deus pelos aniversariantes, a gente louva e agradece e também a gente pede, né, por aquelas pessoas que estão enfermas. A gente agradece também a Deus pelas pessoas que, de uma maneira ou outra, assistem, participam, apoiam o trabalho que nós estamos fazendo, os cultos que nós realizamos. Então, a gente faz tudo isso e em nome de Jesus, né? Agradecendo tudo isso em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus Cristo, tá? Esse é o nosso momento de estarmos, então, demonstrando toda essa gratidão e os nossos pedidos ao Senhor. O lembrete que a gente tem é o seguinte: hoje à noite a gente vai ter uma conversa com o Adson lá no Instagram. A gente vai conversar sobre família, né? E já muitas contribuições de o Adson têm nos ajudado e ajudado muitas pessoas. E a gente vai estar mais uma vez conversando com ele nesse culto hoje à noite. No link 13, 14, 15, tá? Da descrição deste culto, você tem aí os 3 cursos que a gente gostaria de convidar você a assistir. No link 3, né, você tem os vídeos estudos que estão disponíveis na internet
e que nós recomendamos. E amanhã a gente vai estar aqui cultuando a Deus com a casa de apoio e com a ceia do Senhor, tá? A gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, tá bom? Muito bem, hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu passado, tá? O que foi que aconteceu de coisas boas, o que foi que aconteceu de coisas não tão boas, mas que precisam ser ressignificadas na sua vida, tá? A gente fica por aqui, deixa eu colocar uma música e a gente vai encerrando o nosso culto desta manhã, tá? Deixa eu colocar a música e a gente se despede. Um abraço e que Deus continue abençoando cada um.